A história começa de um jeito bem estranho. Um cara acorda completamente confuso. E a primeira coisa que ele percebe é que as mãos dele estão minúsculas. Tipo, pequenas demais. Quando ele olha melhor em volta, o choque é ainda maior. Ele está em um castelo gigantesco, com móveis enormes e uma vista absurda pela janela. Antes que ele possa processar tudo isso, uma criada entra em pânico pedindo para ele sair da janela, com medo de que ele caia lá de cima. O nome dessa criada é Teal, e ela chama o garoto de Vaughn, ou Van. Van pede desculpa e explica que ficou hipnotizado com a paisagem. De tão bonita que era, a Teal fica em choque com o jeito educado e cheio de palavras difíceis que ele usa. Até solta um comentário, dizendo que não faz sentido uma criança falar daquele jeito. É aí que vem a bomba. Ela lembra Van de que ele só tem 2 anos de idade. Nesse momento, tudo começa a fazer sentido. E ao mesmo tempo, nada faz. Van tem memórias claras de uma vida passada no Japão, como um adulto normal. Então ele começa a suspeitar que foi reencarnado. Aos poucos, ele vai lembrando de mais coisas. Seu nome completo agora é Ivan Fertil, filho do nobre Maris. Ele tem 3 irmãos mais velhos, Mercia, Jared e Sesto. Durante o café da manhã em família, o clima é extremamente sério. Todo mundo parece tenso, focado e rígido. Menos o Van, que age como uma criança educada demais para a própria idade. As criadas ficam completamente derretidas por ele, elogiando porque ele come legumes direitinho, mastiga bem e se comporta como um anjinho. Van até brinca consigo mesmo, achando que virou um VIP em um clube de hostess de tanto carinho que recebe. Mas quando ele deixa as piadas de lado, percebe a realidade da situação. Ele realmente nasceu em outro mundo, mas manteve todas as memórias da vida passada. Enquanto isso, Maris começa a perguntar aos filhos mais velhos o que eles vão estudar naquele dia. Jared responde que vai treinar magia de fogo e formações de batalha. Sesto diz que vai estudar magia. Quando chega a vez de Van, a resposta surpreende todo mundo. Ele diz que quer começar aprendendo a história e a cultura do reino, porque ainda não entende bem o mundo onde vive. Os irmãos ficam chocados e Maris cai na risada. Ele confessa que achava que estava mimando demais Van, já que ele é o último filho de sua falecida esposa, Mira. Mas fica genuinamente orgulhoso ao ver a maturidade do garoto. Maris acredita que Van herdará a poderosa magia de fogo, igual a ele e a mãe, e declara que o futuro da família está em boas mãos. Ele até menciona o teste de aptidão mágica que Van fará quando completar 8 anos, deixando claro que tem expectativas altíssimas. Van então reflete sobre a importância da magia nesse mundo. Aqui, o valor de uma pessoa está diretamente ligado à sua capacidade mágica. As magias elementais, fogo, água, vento e terra, são as únicas realmente respeitadas. Qualquer coisa fora disso é vista como inútil ou vergonhosa. E para piorar, todos na família Fértil possuem uma dessas magias elementais. A pressão é absurda, mesmo que ninguém fale isso em voz alta. Mais tarde, Van mergulha de cabeça nos estudos. Ele demonstra um interesse absurdo pela geografia, pelos portos do reino e até pelos monstros marinhos que impedem navios de navegar livremente. Ele também pergunta sobre outras raças, como elfos e anões, deixando as criadas impressionadas. Apesar de tentarem cortar o assunto, dizendo que isso é coisa demais para uma criança de 2 anos, Van deixa claro que quer aprender tudo o que puder. O problema é que essa curiosidade chama a atenção de alguém perigoso, o mordomo Sparta. Ao perceber que Van já sabe ler, escrever e fazer contas básicas, Sparta decide testá-lo pessoalmente. Depois de um simples teste de matemática, ele chega a uma conclusão aterradora. Ele mesmo será o tutor de Van. A partir desse momento, a vida tranquila acaba. Os estudos se tornam brutais, intensos e sem descanso. Mas graças a isso, Van evolui num ritmo completamente anormal. E sua fama de prodígio só está começando. Com o passar do tempo, os estudos puxados impostos por Esparta começam a dar resultado. Van aprende a ler e escrever em poucas semanas, algo completamente fora da curva para uma criança, mesmo se perguntando se aquilo tudo era saudável para um garoto de 2 anos. Ele não tem escolha. O ritmo só aumenta. 2 anos se passam nesse inferno acadêmico, e quando Van percebe, ele já tem 4 anos de idade. Além dos estudos, Van começa a treinar esgrima com a própria Teal. Só que não tem milagre. Ele apanha feio todas as vezes. Teal vence sempre e ainda provoca, o que deixa as outras criadas em choque. Elas alertam que desrespeitar um nobre desse jeito é crime grave. Van, porém, não liga nem um pouco. Mesmo assim, por obrigação social, ele diz que precisa puni-la. Teal entra em desespero achando que vai morrer, mas Van apenas dá um peteleco na testa dela e encerra o assunto ali mesmo.
As criadas ficam sem reação, e Teal não consegue acreditar que saiu ilesa. O tempo passa e Van segue treinando espada todos os dias. Aos 5 anos, ele já consegue lutar de igual para igual, com soldados mais velhos em treinamento. Isso acontece porque, apesar do corpo pequeno, ele carrega da experiência mental da vida passada. Enquanto as outras crianças atacam de forma previsível, Van analisa padrões, antecipa movimentos e vence com facilidade. Mesmo depois de derrotar um dos garotos, ele ainda estende a mão para ajudá-lo a levantar, o que impressiona todo mundo. Diferente dos irmãos, Van trata até os plebeus com respeito. Durante um intervalo, ele chama de atenção do vice-comandante D, que repara que as mãos de Van não têm calos. Estranho, considerando o quanto ele treina. É aí que Van descobre a verdade. Esparta recebeu ordens para fazê-lo estudar 3 vezes mais que qualquer outra criança. Tudo começa a fazer sentido. D fica indignado, chama Esparta de cabeça de ovo e diz que Van deveria focar mais na espada. Ele promete transformar Van no maior espadachim do reino. Apesar do exagero, dá pra ver que ele fala sério demais. Van explica que gosta tanto da espada quanto dos estudos e que vai tentar equilibrar os dois. D aceita, mas decide treiná-lo pessoalmente. E aí começa o verdadeiro inferno físico. São centenas de golpes repetidos, sem descanso, com D gritando ordens sem parar. Em certo momento, Van chega a pensar que D não é um demônio, é só um completo maluco mesmo. Mesmo assim, ele admite que, apesar de tudo, essa nova vida tem sido divertida. Algo que ele nunca sentiu na vida passada. Aos 6 anos, Van já é oficialmente visto como um prodígio, mas o ritmo insano cobra seu preço. Um dia, seu corpo simplesmente cede durante os estudos. Percebendo que não está vivendo de verdade, Van toma uma decisão importante. Ele quer brincar como uma criança normal. Assim, ele pede para ir ao mercado com Teal. No mercado, Van vê algo perturbador. Um homem tentando vender o próprio filho como escravo. Ele descobre que isso é comum entre famílias pobres. Antes que possa fazer algo, eles conhecem Rosalie, da Câmara de Comércio. Ao avaliar o garoto, ela diz que ele vale apenas 3 moedas de prata, já que só possui magia de roubo. O pai fica furioso e agride o menino. É aí que Van intervém e oferece 5 pratas, comprando a criança. O garoto se chama Kempson. Van o liberta imediatamente, mas percebe que ele não tem pra onde ir. Sem opção, decide levá-lo consigo como servo, já que seria impossível acolhê-lo de outra forma. Um contrato mágico é feito, selando o vínculo. Kempson, longe de se sentir humilhado, passa pelo orgulho da marca, dizendo que ela representa sua amizade com Van. O tempo passa rápido e Van finalmente completa 8 anos. Chega o dia do temido teste de aptidão mágica. Todos esperam magia de fogo, mas o resultado cai como uma sentença. Van não possui nenhuma das 4 magias elementais. No lugar disso, ele desperta a magia de produção, considerada a mais inútil de todas. A reação de Maris é aterradora. Furioso, ele sacra a espada convencido de que Van é um fracasso absoluto. O clima fica mortal. No último segundo, Mércia intervém e propõe uma alternativa: enviar Van para governar uma vila remota, cercada por monstros e guerras, um lugar praticamente feito para morrer. Maris aceita. Para ele, Van não passa mais de um peso morto, com alguma utilidade final. Van é sentenciado ao exílio. Mesmo assim, ele agradece Mércia por salvar sua vida. No dia da partida, apesar da tentativa de mandá-lo embora em segredo, o povo inteiro aparece para se despedir. Van percebe sorrindo que talvez esse exílio seja exatamente a chance que ele precisava para finalmente viver do seu próprio jeito.